Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, seu podcast sobre materialização. Eu sou a Patrícia Putz, canalizadora da arquitetura noética, mestre reiki, astróloga, é isso só? E mentora de mulheres extraordinárias. Assim como você que tá aqui me ouvindo. Ai, gente, são tantos titulozinhos, né? E às vezes eu esqueço de alguma coisa, mas vamos nessa. O episódio de hoje é um episódio que eu quero gravar, eu acho que assim, já há muito tempo. E foi muito engraçado porque hoje, na verdade ontem, eu falei assim, vou gravar vários episódios. E não vinha, sabe? Eu nem quis sentar pra gravar porque eu não tava na energia de gravar e foi isso. E aí hoje eu acordei e falei, nossa, hoje eu vou gravar, mas o que eu vou gravar? Eu tenho uma pastinha assim com vários temas, várias coisas que eu gosto de dar uma olhada de vez em quando pra ver se tem algo ali me inspirando. De momentos assim, tipo, às vezes eu tô, sei lá, dirigindo e vem um insight muito grande. E daí eu coloco um pouquinho ali, ou às vezes eu até gravo um mini podcast que fica perdido pra sempre, porque eu nunca ouço de novo, pra poder regravar. Mas enfim, aí hoje, desde cedo, eu já sabia o que era o tema. Eu já sabia que esse episódio que está sendo gravado neste momento era o episódio que tinha que ser gravado. E aí, por isso, eu acho, várias coisas começaram a confirmar essa minha sensação, né, de tipo, vai ser isso. Eu, olhando agora, né, eu acho que foi muito um viés de confirmação, sabe? Eu não acho que necessariamente foram sinais, porque eu já estava condicionada a olhar para esse lugar do tema, que no caso você já deve saber, porque tá aqui no título do podcast, mas eu ainda não falei, que é falar sobre realmente a influência das palavras na nossa vida e como coisas que a gente fala mostram muito o que a gente pensa, o que a gente valida e, obviamente, então também a gente consegue mudar muito do que a gente pensa e valida quando a gente acaba mudando como a gente fala. É bem interessante e eu vou trazer vários exemplos diferentes aqui, né, para contextualizar, mas eu queria trazer o primeiro deles, que é um exemplo pessoal. De quando eu tava na época... Nossa, quando eu tava na época é ótimo, né? Não, acho que isso nem tá tão errado. Socorro. Mali tá pra nascer, minha gente, daqui 2 meses. 1 mês e 3 semanas é a data provável de parto, né? Então eu tô agora, hoje inclusive, completo 32 semanas, entrando no meu 8º mês de gravidez. E é real que, assim, a minha mente, eu não percebo mais tanto, né? No início da gravidez eu percebia muito, mas... Ela tá um pouco mais letárgica, mais vagarosa, minha memória não está aquelas coisas. Então, às vezes a minha construção aqui, assim, das frases pode não ser o que eu gostaria, mas vamos nessa, né? Então, na época da escola, quando eu estava na escola, na parte ali, mais pro colegial, assim, eu já tinha vivido muito bullying numa escola anterior, aí eu mudei para uma outra escola, também vivi muito bullying, e eu ficava com muita raiva das coisas, né? Eu não aprendi a direcionar a minha energia nesse sentido, né? As minhas emoções, eu não sabia muito bem o que fazer com elas, e eu sempre, então, acabava cultivando mais e mais da raiva. Raiva era, vamos dizer assim, a minha emoção de escolha, porque eu nunca tive dificuldade em pôr pra fora, em, tipo, brigar e falar. Não que isso seja uma característica que eu acho admirável, mas esse era o meu default, né? Esse era o meu normal. Então, eu não era uma pessoa que implodia tanto quanto explodia. E aí eu lembro, pra mim é tão nítido, assim... a minha escola, ela era, tipo, super tecnológica, assim, né? Então a gente tá falando do quê? Deixa eu contextualizar aqui em termos de tempo, né? Em 2007, 2008 acho que eu entrei no colegial. Tava no primeiro colegial. Então isso faz muitos anos. Pera, deixa eu fazer uma pausinha pra fazer uma conta. Tarará, voltei como se eu fosse uma gênia, 14 anos. Como se eu fosse uma gênia porque vocês não viram a pausa, né? Eu só apertei pausar aqui no botão pra gravar. Então, também não que essa seja uma conta muito difícil, não é mesmo? Mas como eu falei, o meu cérebro está um pouquinho diferente, ok? Mas tá.
Então, assim, 14 anos atrás, eu, uma mera jovem de... Nossa, isso é tipo metade da minha vida? Não, quase. Caraca. Tipo, eu tenho 29 anos. Nossa, que loucura. Pera, é isso mesmo? Tipo, 14, 15 anos, né? Entra no colegial. Que bom que você aqui está acompanhando meu raciocínio. Você pode entender um pouco melhor o que está se passando aqui dentro nesse período da gestação. Mas... Então é isso. Eu tava falando, né, faz muito tempo e minha escola ela era bem tecnológica já desde aquela época, então uma coisa que assim, não tinha, pelo menos não tinha em escolas que eu também conhecia, né, um sistema de tipo reconhecimento de biometria pra catraca, coisa assim, né, e enfim. Eles tinham implementado esse serviço na minha escola, que você podia fazer tanto com, acho que seu dedo ou sua carteirinha, não lembro agora exatamente. E eu lembro nitidamente como eu odiava isso, porque eu tava sempre atrasada. E na minha escola você podia ser deixado, assim, né, pelos seus pais ou por quem quer que fosse te levar, numa parte que ficava bem embaixo e você tinha que subir meio que uma grande rampona, assim, até poder chegar na entrada da escola pra poder depois ir pro lugar que era bem longe ainda, que era o prédio lá do colegial com as salas de aula. Ou, né, seus pais podiam te levar, ou quem quer que te levasse pra escola, podia te levar um pouco mais pra cima, já de carro. Mas sempre tava muita fila pra essa parte do carro. E como eu falei, a gente tava sempre mais atrasada. E aí eu começava a ficar com muita raiva desse negócio da catraca. Na minha escola, se você chegasse com um período específico de atraso na aula, você não podia assistir a aula, você não podia ter mais de X atrasos, acho que, sei lá, 3 atrasos. E você levava uma advertência, depois de 3 advertências, uma suspensão, enfim, era um negócio assim. E eu era a rainha dos atrasos, né? Então, tava sempre correndo e tal, nessa correria louca. E na época não se falava, pelo menos não as crianças e adolescentes não falavam, tipo, eu tô na correria, né? Porque assim, eu não tava na correria na vida, eu só tava atrasada. Então eu sempre falava isso, né? Tipo, nossa, eu sou muito atrasada, então eu colocava isso como uma característica minha. E eu sempre falava, tipo, que raiva, que raiva, que raiva, que ódio, que ódio, que ódio. Porque o sistema às vezes dava algum erro, às vezes ele tinha caído, às vezes tinha ficado sem luz, tava uma tempestade, tava chovendo, a gente tinha que passar por um lugar que só tinha uma coberturinha meia boca e, enfim, vinha vento e ficar esperando alguém pra aparecer ali pra resolver a situação. E eu ficava cultivando muito isso. E, bom, foram anos depois, né, que eu fui perceber realmente a influência que essas palavras tinham. Mas quando eu comecei a trabalhar a raiva em mim, que inclusive isso talvez vire tema de um podcast em algum momento, Nossa, eu me lembro, assim, desses momentos, eu consigo sentir, tipo, fisicamente, assim, no meu corpo, eu sinto essa energia da raiva crescendo quando eu me lembro desses acontecimentos do passado, né, desses momentos onde eu ficava falando, nossa, que raiva, nossa, que ódio. E é engraçado porque pode parecer algo até bem pesado, né, pras pessoas, mas pra mim era tão ok, sabe? Tipo, eu nunca classifiquei raiva ou ódio como coisas ruins, era simplesmente o que eu sentia. Tudo bem que eu não sabia lidar com o que eu sentia, mas era o que eu sentia. Não tinha por que fingir que não era, ou mudar e falar que era outra coisa. E aí, com a maturidade, né? Com os trabalhos, N milhões de trabalhos internos que eu fiz, hoje, se acontece alguma coisa que me tiraria do eixo, eu nunca falaria, eu não vou dizer nunca, né, mas assim, definitivamente não é minha resposta automática falar, nossa, que raiva, ou nossa, que ódio. Acho que ódio é uma palavra que eu cortei do meu vocabulário, e ela era muito frequente. E definitivamente o que? Hoje eu sou uma pessoa muito menos raivosa, ou odiosa, ou enfim, muito menos explosiva nesse sentido, que como eu já fui, assim. Paty, então é só eu não falar que eu tô com ódio ou com raiva que eu não vou sentir isso? Tipo, não, não é isso que eu tô dizendo. Mas, se eu aprendesse ali naquele momento a trocar nossa, que ódio, nossa, que raiva, por caramba, que frustração, sabe? Se eu conseguisse aprender a nomear isso talvez de uma outra maneira e até um passo mais além, né? Se eu conseguisse aprender a lidar com o meu emocional, que nesse caso seria fazer...
sei lá, olhar para o que eu tava fazendo, entender por que aquilo tava me deixando daquele jeito, com aquela frustração daquele tamanho, entender que frustração não é igual a raiva, não é igual a ódio. E pra mim era, né? Naquela época, e pra cada pessoa, a frustração ela vem e bate mais ou menos de uma maneira diferente, né? Então tem gente que sente frustração e aí fica muito introspectivo, tem gente que sente frustração, como eu sentia, né? E fica muito explosivo, enfim, N maneiras. E se eu entendesse que, na verdade, não era raiva aquilo, era uma frustração e que eu poderia fazer algo com aquela frustração, que fosse, por exemplo, fazer diferente, sabe? Não ficar cultivando, mas a raiva e o ódio, eles têm um elemento muito viciante, assim, né? Eu já falei disso em um podcast aqui, um dos primeiros, inclusive, como a raiva é uma energia que ela solta um gostinho, assim, sabe? Porque geralmente ela desencadeia uma adrenalina, e aí a gente, né, se sente meio poderoso, meio forte, quer dominar aquela situação de alguma maneira. Pelo menos é muito como aconteceu comigo. E aí, ela gosta de se autocultivar. Então, eu não tinha a menor maturidade emocional naquela época. Mas hoje, se eu pudesse fazer diferente, né, no caso, eu posso fazer diferente hoje em dia, e é por isso que eu faço. Em vez de ficar cultivando isso, eu consigo dar uma pausa e falar, tá, se essa coisa está me frustrando em repetição, como eu posso fazer diferente? Pra isso deixar de acontecer. Não necessariamente para que isso deixe de me frustrar, também, pode ser, né? É também um caminho, mais transformador, vamos dizer assim. O de olhar e falar assim, tá, eu quero que isso deixe de me frustrar, e é o caminho que eu mais gosto, mas é também o mais desafiador e longo, geralmente. Mas eu poderia simplesmente olhar e falar assim, tá, como que eu posso mudar isso, sabe? Realmente ter uma atitude que vá me levar para um caminho diferente, para eu parar de ficar repetindo essa mesma frustração dia após dia. Então, ok, eu comecei com essa história que eu acho que ela é bem... Pausa para respirar. Ela é bem específica, mas eu quero trazer aqui algumas coisas que foram os meus viés de confirmação pra eu gravar esse episódio hoje e que, então, eu vi, assim, à torto e à direito no dia de hoje e que eu costumo ver sempre. E a primeira delas é o uso da palavra coitada. E eu vou trazer mais uma história aqui pra você que está me ouvindo, que quando eu era bem criança, eu lembro que alguém, talvez uma professora, uma amiga, não sei, essa pessoa, eu sei que ela falava sempre, ai, coitada, coitadinha, não sei o quê. E aí eu lembro que eu acabei repetindo isso. E em casa, a minha mãe, ela sempre foi muito criteriosa com o que a gente falava ou fazia. Apesar dessa parte da raiva, tipo, já ter sido um pouco depois, né? Mas quando a gente era bem mais nova, ela era muito, assim, presente e entendendo, identificando e falando isso aqui eu acho ruim ou tosco, isso aqui isso aqui é legal, isso não é. Então é muito engraçado porque... Engraçado ou curioso, sei lá, mas apesar... A minha mãe não é uma pessoa que fala muito palavrão, mas ela pode falar, mas eu e a minha irmã, a gente cresceu sem falar um palavrão. Em nenhum momento, e não porque a gente foi doutrinada, assim, nossa, isso é horrível, isso é feio. Minha mãe nunca falou desse jeito, ela sempre explicou pra gente o que era cada coisa. Tipo, ela falou assim, um caralho é o pinto de um homem. E a gente ficou, falar tipo, ai, que saco. Isso era um negócio que eu falava muito na época, e minha mãe falou, Patrícia, você sabe o que é um saco? E aí eu comecei a mudar pra sacola, porque eu falei, tá, pra mim saco era um saquinho de supermercado, sabe? Então eu falava, ai, que sacola! Então, ela, enfim, né, sempre trouxe o significado das coisas, e aí ela dava essa opção pra gente escolher se a gente ia querer falar aquilo mesmo ou não. E, então, voltando, né, eu era ainda menor, eu não sabia, eu acho que nem o que eram palavrões, mas eu tava nessa coisa e falei esse, ai, tadinha, um negócio assim. Ai, mãe, tadinha dela. Aí minha mãe falou assim, Patrícia, pera, na hora, assim, minha mãe cortava o negócio pela raiz, ela falou assim, sabe o que é uma tadinha? Não. Tadinho, né? É um coitado. O que é um coitadinho? Primeiro, você sabe o que é coito? Mas sempre foi muito assim. Daí ela falou, né? Um coitado. Geralmente usava-se isso quando falava de alguém que... Agora eu não lembro se, tipo, alguém que vivia um coito ou alguém que...
enfim, tinha alguma coisa a ver com coito, que é basicamente sexo. E numa época onde coito era um negócio ruim, né? Então, um coitado tinha uma conotação muito ruim. Primeiro ela me explicou nesse sentido, né? E agora, sendo bem sincera, eu não lembro exatamente qual que era o detalhe da coisa, tá? Mas depois ela falou assim, e o que significa hoje em dia, né, quando você fala coitado? Coitado, na verdade, é a pessoa, tipo, antigamente, né, isso já era usado pra designar a pessoa que não tinha a menor condição de fazer nada, de reagir na vida. E ela me explicou, nessa mesma época, a história da, acho que é Helen Keller, que era uma... Ai, meu Deus, eu vou pesquisar, porque eu não posso falar errado essa história, porque ela é muito excepcional. Ok, pausa para o momento Wikipédia do dia. A Helen Keller nasceu dia 27 de junho de 1880, olha só. E ela foi uma autora americana, ativista, ela dava palestras, coisas assim, e ela perdeu a visão e a audição com 19 meses de idade. Ela aprendeu a se comunicar com sinais até a idade de 7 anos de idade. Nossa, tô traduzindo aqui, então tá um pouquinho ruim, né? Mas então, enfim, com 7 anos ela aprendeu realmente linguagem, aprendeu a ler e a escrever, mesmo com as suas desabilidades. E ela, assim, se tornou a primeira pessoa cega e surda a tirar um diploma de artes. Ela é, assim, uma mega referência, sabe? Em muitos aspectos. Olha isso, ela escreveu 14 livros, ela deu centenas de discursos e fez redações também em tópicos falando de animais, ao Gandhi. Ela fez várias campanhas para o sofrimento das mulheres, né, que na época que ela viveu ainda tinha uma disparidade absurdamente grande. Ela fez, nossa, muita coisa. Lutou pelos direitos trabalhistas, pela paz mundial, por pessoas com desabilidades também. Enfim, ela é um mega de um exemplo. E a minha mãe me ensinou, né, a história dela, me contou sobre ela, já desde bem pequena, quando ela trouxe essa explicação. Ela falou assim, Patrícia, a Helen Keller, que era cega e surda, ela fez tudo isso na vida dela. Ela não era uma coitada. Ela, claro, viveu com questões diferentes, mas coitado é uma pessoa que não tem nada, nenhuma condição, de nenhuma maneira. Essa pessoa, né, cega e surda, que fez, tipo, coisas extraordinárias, se ela se deixasse ser uma coitada, ela não teria feito nada. Então, nunca chame alguém de coitado, porque primeiro que você tá colocando a pessoa numa posição que não é dela, ninguém é coitado na vida. E segundo, que... acho que era isso. E segundo, na verdade, ela falou assim, essa pessoa que você chamou de coitada definitivamente não é uma coitada. Eu falei isso, eu lembro, a gente tava em um Natal doando brinquedos na comunidade onde a minha babá morava, e eu amava fazer isso, era uma coisa que fazia com que eu me sentisse muito bem, a gente embrulhava os brinquedos e tal, e era sempre muito, muito gostoso, assim, eu não identificava, a gente fez isso algumas vezes, não muitas, mas eu não identificava que aquelas pessoas eram diferentes, obviamente elas não são diferentes, mas assim, eu não identificava que elas tinham condições de vida diferentes de mim. E eu acho que essa foi a primeira vez que eu tinha identificado isso. Então, eu fiquei com dó da criança, pra quem eu tava dando brinquedo, e eu queria dar mais de um brinquedo pra ela. E aí eu chamei ela justamente de tadinha. Ou, sei lá, coitada, ou qualquer coisa do tipo. E aí eu recebi esse lindo e valioso tapa na cara da minha mãe, com palavras, que eu levei pro resto da minha vida. Então, desde sempre, né, eu tenho um fundamento muito forte sobre essa questão da palavra, né, coitada, tadinha, etc. E conforme eu fui crescendo, tipo assim, muitos anos depois, hoje em dia, né, eu aprendi também sobre o viés energético da coisa. E que é, assim, quando a gente fala que algo ou alguém, né, especialmente alguém, é coitado, a gente tira absolutamente
todo o poder pessoal dessa pessoa. A gente se coloca num lugar de uma arrogância que é tão grotesca, sinceramente, como se o que aquela pessoa estivesse vendo primeiro é errado. É errado aos olhos de quem, né? Aos nossos olhos. Vamos parar por aí. Como se aquela pessoa não fosse capaz. Da onde a gente tira que alguém não é capaz de fazer algo? Alguém que a gente, nas nossas limitações, talvez falasse, talvez naquela condição eu não seria capaz, mas da onde a gente tira isso? E também da gente julgar completamente o processo do outro, né? Que entra no item 1 aqui, né? Se relaciona com o primeiro item que eu falei, mas enfim, é um pouquinho diferente, né? E assim, sério, vamos aqui, uma conversinha rápida. Você acha mesmo que no divino, tipo assim, Deus, universo, energia, o que quer que você acredite, você acha mesmo que esse todo, essa fonte, permitiria que alguém vivesse algo que não fosse alinhado pra si? Não, meu filho, você tá agora se achando mais do que o todo? Então, assim, vamos parar, né? Essa história de chamar os outros de coitado, tadinho, etc. E esses dias eu tava passeando com a Maia e tem um lugar de cachorros aqui perto de casa que a gente adora ir. E veio uma senhora e o cachorro dela tava brincando com a Maia, tipo, não era realmente uma brincadeira. Eu adoro estudar sobre linguagem dos animais, especialmente dos cachorros, né? Então, assim, dá pra ver nitidamente quando tem um cachorro que tá fazendo um bullying, tá sendo chato, tá ultrapassando limites, ou quando os cachorros estão brincando. Nesse caso, o cachorro dela e a Maia estavam brincando. E aí ela tava tipo, ai, tadinha! Tipo assim, super, sabe? Falando da Maia, nossa, tadinha dela! Aí eu virei assim, ela não é uma tadinha, sabe? Não precisa falar, ela não é uma coitada. Ela tá bem, ela tá se divertindo. Não precisa ficar com dó, sabe? E isso deu uma desconcertada na mulher, mas foi muito interessante porque ela tem, né, aparentemente tão forte, tão enraizado esse padrão de falar tadinho, que ela me respondeu um negócio que foi assim, ela falou, nossa, você sabia que a minha neta fala sempre isso pra mim? Ela fala sempre, vó, para de falar tadinho, para de ficar com dó de tudo, para de falar que os outros são coitados. Daí ela continuou falando, né, mas eu não sei, eu falo assim, é uma forma de expressão, isso tá já no meu vocabulário. E foi muito interessante ela ter dito isso, porque isso molda muito, né, a visão de mundo de alguém. Então, alguém que acaba sempre, né, trazendo esse tadinho, coitadinho, etc., muito possivelmente é também alguém que sofre muito quando vê outras pessoas vivendo coisas que trariam sofrimento pra si, e que isso geralmente dá uma paralisada, né? Quando a gente tá sofrendo por algo, a gente se paralisa, a gente não consegue necessariamente agir. E quando a gente tá nessa visão de que nosso outro é um coitado, ao invés de eu ter compaixão, de eu conseguir olhar pra ele como um igual, porque as pessoas, sinceramente, quando eu falo de olhar pro outro como um igual, eu quero dizer, tipo, conseguir enxergar que eu tenho algo divino dentro de mim e o outro tem esse mesmo algo, né, divino dentro de si, que não é maior e não é menor que o que eu tenho em mim. E quando eu olho pra alguém com compaixão, eu olho pra essa pessoa com esse potencial divino, que eu não preciso saber nem qual é, tá? Isso não cabe a mim. Mas eu olho pra essa pessoa e falo assim, caraca, essa pessoa tem o mesmo potencial divino que Deus, sabe? Que, sei lá, eu falei do Gandhi, né, da Helen Keller, que o Gandhi, que, não sei, que o Yogananda, que Jesus, que a pessoa que eu mais admiro no mundo, essa pessoa tem o mesmo potencial divino que todo mundo, assim como eu, assim como o fulano do meu lado, o ciclano na minha frente, enfim. Então, que arrogância do caraca na minha parte de achar que essa pessoa tá aqui. Claro, ela pode estar numa circunstância nesse momento que tá sendo muito desafiadora, muito mais difícil, né, do que a minha ou do que a da pessoa do meu lado, mas não é por isso que eu vou olhar pra ela com dó, eu vou ter compaixão, que aí é uma outra coisa. E nesse sentido, né, ter compaixão é olhar pra essa pessoa com esse potencial e aí eu consigo fazer algo. Não é porque eu não tenho dó que eu vou deixar aquilo passar em branco. Ter dó
é a forma de mais baixa vibração que existe para provocar algum tipo de reação de ajuda. Se eu ajudo a partir da energia de dó, eu tô ajudando de uma energia muito baixa, mas muito baixa. Eu tô ajudando geralmente por culpa, porque a dó desencadeia culpa. Se eu tô ajudando por compaixão, eu tô ajudando de uma energia muito mais alta, muito mais qualificada. Eu tô ajudando de um lugar que é de entendimento, é de eu genuinamente sinto em ajudar e isso não me dói, eu não tô sendo coagida, entre aspas, né, a ajudar. E eu falo coagida, né, porque a sociedade, ela glorifica ainda, infelizmente, muito a pessoa que ajuda como a boazinha, como ai, né, e é bom ser bonzinho, é bom você ajudar, você é uma pessoa boa se você faz essas coisas. E é, geralmente, desse lugar de dó, não de um lugar de compaixão. Mas, de um lugar de compaixão, você pode ter discernimento, porque cada pessoa tem causas e questões que tocam mais o coração individual, né, de cada um. Então, pensa, se você tivesse que ajudar absolutamente todas as coisas o tempo inteiro no mundo, você só vive na doação. Você não recebe, você não consegue viver a sua vida, você não consegue, enfim, viver nesse lugar do que tem que ser vivido, que é a sua vida por você e pra você. Se você só tá ali doando e doando e doando. Mas, se você tá nesse lugar de compaixão, você pode ter compaixão com algo sem que você perca a sua energia ali, né? Sem que você sinta que você precisa fazer aquilo. E aí você pode ajudar verdadeiramente, às vezes seja com, tipo, um bom pensamento em direção àquela pessoa, àquela causa, etc. Às vezes com realmente um recurso maior, seja de tempo, dinheiro, atenção, o que quer que seja. Mas isso é muito pessoal com o que toca o coração de cada um. E se tudo toca o seu coração o tempo inteiro, vale você se perguntar se você está tendo dó ou se você está tendo compaixão. Porque, de novo, né, uma coisa eu olho para as causas e todas elas me despertam algo. Não dá pra falar, tipo, não, eu passo batido por isso. Não. Mas qual que realmente me desperta algo? Por exemplo, animais. Animais são, assim, uma causa que tocam muito meu coração. Não de um lugar de dó, mas de um lugar de compaixão. E é onde eu falo, tá, pra mim, eu gosto de investir os meus recursos, de novo, tempo, atenção, dinheiro, o que for, nessas causas. Todas as causas de todos os animais? Não. Às vezes tem alguma coisa que toca mais meu coração ou menos. E eu tô falando isso aqui, muito da minha experiência, porque estando no Instagram, é muito frequente virem pedidos de ajuda de dinheiro pra isso, pra aquilo, pra isso, pra aquilo. E eu vou, né, eu olho praticamente todas elas sempre. Na grande maioria eu respondo, às vezes, enfim... Eu poderia fazer um podcast só sobre esse assunto, então eu não vou entrar no o que me faz responder, não faz, como eu ajo ou não ajo. Mas o ponto é, se eu não tivesse esse discernimento, se eu estivesse operando na dó, eu ia me sentir culpada em contribuir com tudo e culpada se eu não contribuísse com algo. Mas operando de um lugar de compaixão, eu tenho discernimento em saber quando eu quero contribuir, como eu quero contribuir, e eu continuo, né, tendo compaixão, eu sigo tendo compaixão mesmo se eu não contribuo, eu não me sinto uma pessoa ruim, eu não sinto que eu fiz menos, eu não sinto que eu tô devendo, porque na compaixão essa contribuição ela transborda, na culpa essa contribuição ela vem com a dó, né, com a dó não, ai meu Deus, errei. Na dó, essa contribuição ela vem com a culpa, então sempre parece que você fez pouco. Mesmo se você faz, você pode ficar com a sensação de, nossa, mas não foi o suficiente. Às vezes, se você dá R$50 pra alguém, você vai olhar pra pessoa do lado e falar, eu não tenho mais 50 pra dar pra pessoa do lado. E você vai se sentir culpada. Enfim, então, sempre tem ali uma falta. E na compaixão tem um lugar de tranquilidade. Tá fazendo sentido isso aqui? Eu espero que sim, porque eu tô trazendo muito mais do que o tópico que eu queria de fato trazer aqui, que é realmente da parte das palavras. Mas essa questão da culpa é um negócio do tadinho, né? Eu sempre falo no reiki, e como eu não vou mais fazer iniciação de reiki por um bom tempo, eu tinha que trazer também para outros lugares. Então tá aqui, foi trazido. Agora, dito tudo isso, como que você pode olhar, né, pro seu vocabulário?
Poxa, eu chamo as pessoas de tadinho, as situações, etc, de ai, coitado, o tempo inteiro. O que eu posso fazer com isso? Eu posso olhar e falar assim, é a experiência da pessoa. Ok. Isso ainda me causa talvez dor e sofrimento, mas por que é que eu sinto tanta dor e sofrimento aqui? É porque eu acho que essa pessoa não é capaz? Por que eu acho que essa pessoa não é capaz? Por que eu tenho esse sentimento de superioridade com essa pessoa? Por que eu tô nesse lugar de arrogância com essa pessoa? E quando você vem para um patamar de humildade, isso vai embora. Isso vai embora, tá? Mais palavritas por aqui. Na verdade, eu falei palavritas, mas eu acho que eu vou encerrar com a palavra que, além dessa do tadinho, é a que eu mais ouço e que pra mim também é a mais... uma das mais danosas, vamos dizer assim, na nossa própria vida. E que é a palavra eu tô muito ansiosa, né? Então é a ansiosa, a ansiedade. Hoje mesmo, passeando com a Maia também, eu tava falando com uma mulher e ela falou, e aí, você tá muito ansiosa, né, pro nascimento da Mali? E eu falei, nossa, zero, eu tô muito tranquila. Isso é um negócio que vem muito natural pra mim hoje em dia e vem a partir de um lugar de consciência, né, de presença, por N motivos. Primeiro, porque eu sei que eu não tô ansiosa. Eu tô animada? Eu tô animada. Animação e ansiedade não são a mesma coisa. Ansiedade, quando bate, assim, aquela descarga hormonal e você tá ali muito pensando no futuro, muito não vivendo o presente, né? Então bate aquela coisa, assim, meio adrenalinesca, que era o que eu tinha muito, por exemplo, quando eu vivia muito naquela energia da raiva na época da escola, porque eu tava sempre ali ansiosa, tentando antecipar as coisas. Então, talvez, se você aqui que está me ouvindo também tem um padrão de se atrasar mais, eu hoje já, graças a Deus, posso falar que saí desse padrão. Não necessariamente que eu nunca me atraso, mas que eu não tô no padrão de me atrasar que eu vivi por muitos anos, basicamente minha vida toda. Mas se você já viveu isso ou vive isso, você sabe muito bem que com o atraso vem a ansiedade e as desculpas, né? Com o padrão de atraso, não com qualquer atraso. E o que eu vivia muito era isso, eu tava sempre ali atrasada, ansiosa, pensando em como eu ia explicar aquele meu atraso, né? Então eu sempre tinha que já antecipar que alguém ia falar alguma coisa, que eu ia ter que ter uma desculpa ou uma justificativa ou o que quer que fosse. E aí é isso, né? Também, então, além da raiva que eu sentia, só o atraso, que às vezes o atraso não desencadeava raiva, né? Na época da faculdade, por exemplo, eu continuei me atrasando muito, eu já não tava mais nessa energia de raiva e ódio, mas na de ansiedade sim. Então, assim, ansiedade é um negócio que tira a gente desse momento do presente e etc. A animação, a gente pode sentir a animação estando no presente. A animação, ela é simplesmente um sentimento de, nossa, que legal que vai ser isso, ou que legal que está sendo isso, ou sim, eu mal posso esperar para viver aquilo, mas não significa que eu não esteja vivendo o que eu estou vivendo hoje, sabe? Ou que eu não esteja gostando disso, ou me permitindo viver o presente. Então, quando ela falou, né, nossa, você tá muito ansiosa, eu falei, tipo, não, tô super tranquila. Por que eu falei também que envolve presença em responder desse jeito? Porque a maioria das vezes, e aqui é um grande se estivermos em estados de não presença, a tendência é a gente simplesmente falar, nossa, muito, sabe? É simplesmente concordar com o que está sendo dito, porque é mais fácil. O nosso cérebro, quando a gente não tá em presença em algo, né? Ele tá num modo meio sobrevivência, ele tá num modo meio tipo, vou economizar energia de todas as formas possíveis, e aí o que acaba acontecendo é a gente responde de uma forma meio automática. Então, se eu não tivesse presente, eu possivelmente teria falado, é que eu não me imagino falando isso hoje, né? Mas eu possivelmente teria respondido tipo, nossa, e não era nenhuma verdade, né? Mas enfim. E então, essa palavra, eu vou voltar aqui, né, pro contexto da ansiedade. É claro, às vezes a gente pode estar ansioso, sim, definitivamente, mas
Quantas vezes alguém não fala, ou você já não falou, ou eu já não falei, que eu tava ansiosa pra algo, que na verdade eu estava animada pra algo. Aquilo não necessariamente estava me despertando ansiedade, e sim animação. E a animação, né, eu gosto muito de falar disso, que a gente hoje tem um condicionamento muito grande pra falar dessa questão da ansiedade. Especialmente, eu percebo, né, eu sendo uma admiradora de séries e Netflix e afins, sempre que alguém fala em inglês que está excited, né, então, tipo, excitado, animado, entusiasmado, seriam essas as traduções, né? Não é o excitado que a gente tem, excitado sexualmente em português, um excited, é realmente essa animação. A legenda sempre fala ansioso. Então, se alguém fala assim, nossa, I'm so excited, aparece, nossa, eu tô tão ansioso pra tal coisa. E a gente vai condicionando, né? Então, falando aqui das palavras, esses condicionamentos, a gente condiciona que essa ansiedade tem, tipo, ansiedade boa. Faltam palavras muitas vezes. Eu tava assistindo um vídeo, tem uma influenciadora digital chamada Luísa Accorsi. Esse é o sobrenome dela. E ela tá grávida também. Então, vira e mexe, eu gosto de ver os vídeos dela no YouTube. Tipo, eu não uso o YouTube, mas eu gosto de ver os relatos das semanas dela, porque ela costuma postar e é, assim, 2 semanas depois do que eu vou viver. Então, eu gosto sempre de ver as semanas que eu estou vivendo e que já estão ali, né, que ela já postou. E em um desses últimos relatos, ela falou... Aliás, ela tava respondendo uma pergunta, né, que fizeram pra ela se ela tava ansiosa pro nascimento, um negócio assim. E aí ela falou, eu tô... Mas ela falou assim, só que é uma ansiedade boa. Existe ansiedade boa? Porque não é aquela ansiedade. Ela falou assim, ela falou que ela se considera uma pessoa mais ansiosa, então ela sabe o que é ansiedade. E o que ela tá sentindo não é essa mesma ansiedade. Então, olha como é louco, né? Como faltam palavras. O que ela tava sentindo, possivelmente, era animação, entusiasmo, alegria, e não a ansiedade, que é realmente essa sensação de querer sair do presente e não conseguir viver o presente. Dito isso, eu acho que é uma palavra que é usada com muita... com muita levianidade, não sei se existe, né? Mas é usada de uma forma muito leviana, como se fosse qualquer coisa, e na verdade tem um impacto muito grande na gente, né, quando a gente fala sobre ansiedade. Ainda mais essa sendo uma questão tão grande nos dias de hoje, né? A gente vive com tantos estímulos e muitos estímulos externos já costumam tirar a gente, né, do momento de presença. Então, viver em presença já é um desafio da nossa geração, do nosso século. Quando a gente reforça um comportamento de ansiedade, sendo que às vezes a gente nem tá ansioso, a gente tá trazendo ali um pouco mais dessa energia que já existe muita abundância, vamos dizer assim. Então, quando a gente pode usar com consciência as nossas palavras e falar de maneira diferente, isso reverbera muito na nossa percepção da nossa vida, da gente, da situação, do todo. Então, quando eu paro de chamar alguém de tadinho, eu mudo muitas coisas dentro de mim. Quando eu paro de falar que eu tô ansiosa, eu mudo muitas coisas dentro de mim. Quando eu paro de falar que eu tô com raiva, ou que eu sou uma pessoa com muita raiva, ou que eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então, quando eu paro de me limitar e delimitar com eu sou tal coisa, ao invés de talvez eu estou tal coisa. Olha só aqui, falei que eu ia falar da ansiedade, mas tá aqui mais uma palavra, né? Sou versus estou. Eu posso estar ansiosa, eu não sou ansiosa, eu não sou uma pessoa ansiosa. E eu arrisco dizer que, assim, num estado ideal, interno, ninguém é ansioso, né? O nosso estado natural é um estado de tranquilidade, é um estado de contentamento e de paz. A gente pode estar muito distante disso, mas não que nós sejamos muito distantes disso. Mas a gente vai, então, falando aqui nesse ser versus estar, né, se limitando com essas delimitações. Quando eu falo que eu sou tal coisa, eu vou viver a minha vida tentando comprovar isso. Não propositalmente, não de uma forma consciente necessariamente, mas tudo dentro de mim começa a trabalhar para isso. Pra confirmar, né? Então, nossa, eu sou muito atrasada, eu sou muito irritada, eu sou muito sem paciência. Todas essas coisas eram coisas que eu falava sobre mim. Deixa eu ver o que mais que eu falava sobre mim. Eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, eu sou
eu sou muito explosiva, eu sou muito direta, eu sou muito grossa. Eu falava tudo isso. E aí? Será que eu ainda sou tudo isso hoje em dia? Ou eu estava isso muito forte naquela época? Segunda opção. E se eu falo algo, né, sobre eu sou, hoje eu falo coisas que eu gosto, né? Ou que eu aspiro a ser. Porque eu também acredito que existem essas coisas, né? Então, eu falo hoje, eu sou uma... Geralmente, na verdade, não sou eu que falo. As pessoas falam pra mim, nossa, você é uma pessoa muito tranquila, né? E eu falo, sim, eu sou. Por quê? Por mais que eu tenha momentos de zero tranquilidade, eu interiorizo cada vez mais isso. De ser uma pessoa tranquila. Isso é algo que eu desejo. Eu não desejo ser uma pessoa raivosa, irritada, descompensada, brava, grossa. Eu desejo ser uma pessoa tranquila. Então, e falam tanto isso pra mim. Nossa, você é tão tranquila, né? Você é uma pessoa muito tranquila. E aí, cada vez eu falo, sim, eu sou. Ou, por exemplo, pra achar alguma coisa, né? Nossa, você é tão sortuda. Nossa, sim, eu sou muito sortuda. As coisas sempre acontecem como eu quero. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque eu tô cultivando isso. E cada vez que eu vou trazendo essas sensações... uma das mais recentes aquisições no meu repertório de eu sou eu sou uma pessoa rica. Então, eu ia falar mulher rica, mas aí fica meio cômico, né? Mas assim, eu sou uma pessoa rica. E quando eu falo isso, é engraçado que não me vem uma sensação necessariamente de dinheiro, né? Vem uma riqueza de vida, uma riqueza bem abundante. Mas mesmo assim, então, eu sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa que tem dinheiro, eu sou uma pessoa que prospera, eu sou uma pessoa decidida, eu sou uma pessoa que sabe o que quer, que faz as coisas acontecerem, eu sou uma pessoa que, pra quem as coisas dão certo. Eu sou essa pessoa, sabe? Então eu vou trazendo quem eu sou ou quem eu quero ser nessa construção. E quando eu assumo essas coisas pra mim, ou quando eu vou cada vez mais repetindo, e gente, tipo, tudo, praticamente tudo na vida é musculação, sabe? Então se você não gosta de academia, vamos mudar essa percepção, porque tudo na vida é exercitar um músculo, ou quase tudo, né? Então, demorou muito tempo pra eu conseguir falar sobre eu ser rica? Demorou bastante tempo, na verdade. Mas não é por isso que eu não exercitava o máximo que eu podia essa percepção nas oportunidades que me surgiam, que me apareciam. Às vezes eu não falava isso em voz alta, né? Eu não chego pra alguém e falo, nossa, eu sou uma pessoa rica, sabia? Mas se alguém falasse hoje pra mim, nossa, é porque você é rica, eu falaria assim, eu sou uma pessoa rica, sabe? Mesmo que fosse internamente, porque às vezes podia ser num contexto meio zoado, né, que alguém falasse isso. Mas validar isso, pra mim, já teve uma distorção tão grande. Quem já fez o WAM, que é o meu workshop de abundância, materialização e dinheiro, sabe da minha história com dinheiro e sabe também dos contextos gerais, né, de quando a gente fala que alguém é uma pessoa rica, quais energias geralmente estão envolvidas com isso. Hoje em dia eu realmente já me desfiz de muitas delas, graças a Deus, e aos trabalhos internos também feitos por aqui. Mas é isso, é conseguir, no mínimo internamente e aos poucos, exercitar isso. Então, na musculação, você não vai chegar pra malhar e colocar, tipo, 100 quilos pra fazer um exercício de perna. Ou eu vou falar de braço, você não vai pegar, sei lá, 15 quilos de uma vez. Você começa com 2, você começa com 4, sei lá, 5, se você já começar muito bem. Eu começo com 2. Então, assim... não é do dia pra noite que, eu vou falar que eu sou rica, que eu sou maravilhosa, que eu sou linda, inteligente, tranquila e simpática, que eu já vou assimilar tudo isso, assumir tudo isso. Mas, aos poucos, nas pequenas coisas, as oportunidades que a vida trouxer de reforçar essa sensação, eu vou reforçar. Ao invés de eu desconversar e falar, que nada, sabe? Não, nem sou, não. Tipo, você é tão tranquila, sabia que não. Eu também tenho os meus momentos. Tipo, gente, isso tá ajudando quem? Ninguém, né? Você só tá se diminuindo fazendo isso. Então, nessas oportunidades, se alguém falar, tipo, nossa, você é tão tranquila, obrigada. Às vezes você não precisa nem falar, tipo, eu sou mesmo. Se você realmente não se sente, você pode falar assim, eu estou cultivando isso. Eu estou me tornando cada vez mais tranquila. Você não precisa mentir, né? Se você fala assim, nossa, Paty, mas eu não sinto de jeito nenhum que eu sou tranquila. Beleza. Você tá cultivando a tranquilidade na sua vida? Você quer viver esse processo? Então fala dessa maneira, sabe? Não fala tipo, nossa, não, na verdade eu sou muito ansiosa. Nossa, sério que você percebeu isso em mim? Obrigada. Eu tô cultivando muito a tranquilidade, eu tô fazendo o meu melhor pra cada vez ser mais tranquila.
E é isso, pessoal. Com esse aqui eu me despeço. Esse episódio acho que ficou bem gostoso. Espero que as minhas confusões e pausas pra respirar não atrapalhem tanto, minhas confusões mentais. E obrigada por ouvir. Eu queria pedir pra você que tá aqui ainda compartilhar esse episódio com alguém que você fala, tipo, nossa, essa pessoa precisa ouvir isso daqui. Essa pessoa fala muito que tá ansiosa sempre, essa minha amiga aqui, ou, ai, oh, nossa, a minha avó do tadinho, eu acho que eu posso mandar pra fulana, que eu também sei que fala tadinho, o tempo inteiro, e que talvez, obviamente, né, só mandar você sentir que a pessoa vai estar receptiva, não é tipo, nossa, olha só, amiga, você tá fazendo tudo errado na sua vida. Tipo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, né, pra alguém que tá aberta pra ouvir algo diferente ou fazer algo diferente, viver a vida de uma maneira diferente, manda esse episódio pra essa pessoa ou compartilha nas suas redes sociais, me marca pra eu ver. Eu agradeço muito cada compartilhamento, cada marcaçãozinha pra fazer esse podcast chegar mais longe. Esse podcast, esse episódio, né, esse projeto como um todo, que é um projeto muito especial pra mim, assim, tá super no meu coração, o podcast. É um lugar que eu sinto que eu consigo aprofundar nos conteúdos com qualidade e de uma maneira gratuita, que eu amo poder proporcionar também opções gratuitas das coisas que eu ofereço. E também para você deixar 5 estrelinhas se você gostou desse episódio ou do podcast como um todo. Aqui no próprio Spotify tem um lugarzinho para você pôr 5 estrelas e também é um negócio que me faz muito feliz. Então, falei de marcar no Instagram, né? Se você não me segue ainda no Instagram, é o @patiputz, PATIPUTZ. Eu vou adorar continuar com você por lá, que é onde eu costumo postar coisas, especialmente stories, mais diariamente. Poxa, eu não tenho tanta frequência assim, mas vamos nessa. Um beijo e até o próximo episódio de Putz, Sou Bruxa, seu podcast sobre materialização.